Bom dia, meus queridos. Vamos aqui para mais um devocional, né? Hoje o devocional está completamente escatológico. Nós vamos falar muito sobre as profecias, sobre a volta de Jesus, apesar que hoje nós vamos falar especificamente Apocalipse, mas hoje um dos principais livros bíblicos escatológicos é o livro de Daniel. Né? É um dos principais, é um livro que você deve estudar se você quer entender sobre escatologia. E hoje o nosso devocional basicamente é quase todo o livro de Daniel, praticamente ele. Foi um devocional bem complexo de fazer, né? Então o devocional hoje é do dia 15 de junho ao dia 23 de junho, pegando aí quase 8 dias, né, de devocional. Vamos estar trabalhando o livro de Daniel, né, do capítulo 3 ao capítulo 10, 2 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 16, e livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, do capítulo 2 ao capítulo 6, ok? Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e hoje, né, tem um cenário maravilhoso aqui, né, é um vale aqui atrás, nós estamos em cima da colina, aqui do lado é uma árvore de oliveira, uma oliveira verdadeira, proporcionando aqui um cenário diferente, bem inspirativo. Você vai ver muitos vídeos aqui desse cenário, no nosso local de retiro, então vou estar fazendo alguns vídeos aqui deste lugar. Então, começando aqui nosso devocional, né? Daniel capítulo 3 começa falando sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor, né, fez, né? É interessante que o próprio Nabucodonosor já tinha tido uma experiência com Deus no capítulo anterior, você vai reparar isso, do sonho que ele teve com a estátua, né? E depois lá na frente ele resolve fazer propriamente uma estátua de verdade, física, né? E, claro, né, havia uma fornalha ali no local. Aqui fala sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na realidade são os nomes babilônicos que eles receberam, né? E é interessante aqui a questão de que havia ali uma fornalha. Por que havia uma fornalha ali? Porque para fazer uma estátua, né, de 30 metros de altura de ouro puro, deveria ter uma grande fornalha para poder derreter esse ouro e para poder fazer as fundições para que essa estátua pudesse ganhar corpo. Então a fornalha era para isso, não era para matar ninguém. Começamos por aqui. Mas o fato, né? Ali ele faz essa estátua. O interessante, biblicamente falando aqui, que Daniel não está presente nesse momento, né? Só estavam ali os 3 amigos de Daniel. Supostamente, Daniel poderia estar, ou, né, alguns dizem, poderia estar doente, naquele momento acamado, ou poderia estar em alguma viagem sobre a direção do próprio rei, né? Ou fez alguma viagem para poder fazer algum direcionamento, porque ele era alguém de alta hierarquia ali no Império Babilônico, como se fosse um tipo de governador. Então, essas duas hipóteses, a Bíblia não fala, ok? A Bíblia é silenciosa com relação a isso, mas são suposições, porque Daniel não estava presente ali, porque se ele estivesse, provavelmente ele estaria participando dessa fornalha junto com os 3 amigos. Então o que acontece ali, que a estátua é construída, o rei Nabucodonosor, depois que, né, se constrói, ele prepara uma cerimônia para adorar aquela imagem que era dele mesmo, como ele sendo um deus, né, uma imagem dele próprio, e manda que todos ali se prostrem e adorem a imagem. E, né, quando todos se prostram ali, alguém, né, deve ter olhado de lado assim, viu que os amigos dele não se dobraram e falou: olha, tem 3 ali que não dobraram. Chamaram eles, falaram: vocês têm que se dobrar quando tocar a trombeta, eu vou te dar outra oportunidade. E eles falam: não. E aí o rei, com ira, já pega eles e fala: então vocês vão ser lançados na fornalha, e pede para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normalmente era aquecido, com muito mais intensidade. E pede os homens mais fortes que ele tem no exército ali para lançá-los ali dentro. E quando eles pegam e lançam eles ali dentro, a Bíblia diz que o fogo, né, deles aproximado da fornalha queima os soldados. Lança os 3 ali e eles ficam, né, soltos e livres ali, rodando no fogo. Nabucodonosor vê os 3 e mais um que ele diz que é semelhança ao Filho de Deus, aos filhos de Deus, ou a um anjo, uma figura ilustre, que não era terrena. Ele viu uma quarta pessoa, né, o 4º homem da fornalha, como a gente diz. E o interessante dessa história também é que
quando ele sai da fornalha, né, e Nabucodonosor vê aquela cena, eles não tinham cheiro de nada queimado, nem de fumaça, as roupas deles estavam intactas, não tinham cheiro de nada, não foi queimado nada. A única coisa que observe-se, que se queima ali, são aquilo que não pertencia a eles, as ataduras, que eles foram atados e jogados na fornalha. Aquilo que pertencia a eles, a roupa deles, foi preservada, mas aquilo que não era parte da santidade da vida desses 3 homens foi queimada, que eram as correntes babilônicas, né? Até uma representação espiritual da libertação futura que Israel teria. Avançando aqui, capítulo 4. Aqui, capítulo 4, o próprio rei Nabucodonosor narrando a sua experiência, a experiência que ele teve de conversão, ok? Que ele se rende ao Deus de Israel. Só que ele vai narrar a história, ok? E ele narra aqui que ele foi humilhado porque ele, claro, né? Além de construir estátua, ele tem um outro sonho. E ele chama Daniel para interpretar. Que havia uma árvore muito grande e veio um machado sem a ajuda de uma humana e cortou aquela grande árvore que caiu e ela foi humilhada por 7 anos, essa árvore, né? Recebendo o relento ali, molhando do orvalho, sendo molhada do orvalho e como um bicho ela estava se comportando. E aí Daniel interpreta falando que isso era uma sentença contra o próprio rei Nabucodonosor. E para ele se arrepender de coração para que essa sentença não se cumprisse, né? Que o ancião do Altíssimo não cumprisse essa sentença. E o que acontece é que o rei Nabucodonosor narra que depois de alguns anos, ele ali em cima do seu palácio, né, contemplando a obra das suas mãos, ele sobe o orgulho no coração dele, né? Tudo isso fui eu que fiz, isso é tudo meu e tal. E naquela mesma hora, né, a voz de cima fala assim: eis que agora você vai ficar, né, como uma besta fera dos animais do campo por 7 anos. Depois de 7 anos ele recobra, né, a sanidade, porque a Bíblia diz que ele ficou mesmo como um animal, cresceu pelo em todo o corpo. Ele basicamente se transformou num tipo de animal, uma besta. As unhas cresceram, né, a fisionomia dele alterou, como se ele tivesse algum tipo de transformação licantropófica, né, uma licantropia. O que significa isso? Virou um tipo de lobisomem. A forma que a Bíblia narra, não quer dizer que ele virou, tá, irmãos? Eu só estou fazendo um comentário aqui. Mas a narração da Bíblia, que ele literalmente, né, foi coberto de pelos, e as unhas cresceram e a fisionomia dele mudou. E ele foi molhado pela relva. Ele basicamente se tornou quase que um animal. E por 7 anos, até que ele recobra a sanidade e volta, né, ao seu palácio, né, e o reinado ele é restituído assim como a profecia falava que iria ser. O reinado iria ser restituído. Só que ele restitui o reinado e ele então passa a adorar, a reverenciar o Deus de Israel pelo livramento que ele teve, né? Avançando aqui então, esse foi o capítulo 4, o capítulo 5, quando já o filho dele, né, Belsazar, tá no reinado, no lugar dele, aqui ele já tinha morrido, né, Nabucodonosor. Então Belsazar, ele, no meio de uma festa, ele pede para trazer os utensílios do tabernáculo, né, do templo de Jerusalém. E no meio de uma festa, basicamente quase que uma orgia, ele usa os objetos santos e sagrados do templo para a festa. E de repente aparece uma mão na parede e escreve Mene Mene Tekel Parsim. E ninguém sabe, aquilo, a festa parou. Falando, ninguém, o que significa isso? Em que língua é essa? Quem pode interpretar? E aí ele fica naquela angústia, até que fala, tem um sábio aqui que né, governou junto com seu pai, Daniel, e ele é o único que vai poder interpretar isso, porque isso é obra do Deus dos céus. E manda chamar Daniel e fala, vou te cobrir de ouros e tal, mas eu preciso da interpretação. Daniel falou, não precisa de nada disso. Eu vou lhe dar a interpretação, mas não precisa do seu ouro, não precisa de nada disso. Aqui diz o seguinte, né, o teu reino foi pesado na balança e foi achado em falta, e ele será tirado de ti. Basicamente, a tradução. E vai ser passado a outro. E naquela mesma noite, né, ali a Bíblia vai narrando, naquela mesma noite, os medos e os persas invadem, né, por uma entrada secreta ali
debaixo do rio, porque as muralhas eram impenetráveis. Então eles acham uma passagem secreta e durante a noite eles invadem ali e derrotam os babilônicos dentro da sua própria casa. E leva cativo, né, alguns, assim como Daniel, vai cativo agora para Pérsia. E Beltesazar, que é esse rei, é morto na mesma noite. E Daniel vai agora para a corte de Dario, o persa, começando no capítulo 6. Então Daniel ele se torna alguém de preeminência no império de Dario persa, o Medo persa, né? Ele se torna um dos 3 principais presidentes abaixo do rei. São 3 presidentes abaixo do rei Dario persa. Ele é um desses, muito respeitado pelo rei persa. E esse rei persa, ele era muito próximo de Daniel. Ele admirava muito Daniel. E esses outros 2 presidentes, movidos por inveja, por ciúmes, resolvem, né, no capítulo 6 de Daniel, que eu já estou aqui, resolvem, né, publicar um edito e convencer o rei Dario a carimbar e assinar que ninguém adorasse durante um determinado tempo outro deus que não fosse os deuses ali da Média e da Pérsia. Ou seja, não podia fazer nada, né? Não podia orar, nada. Então, o rei, por engano, assina. Só que Daniel não para de adorar e orar. E pelo contrário, ele abre a sua janela e ele continua orando e adorando ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Conforme a Bíblia relata ali, orando, né, com a janela aberta para o lado do palácio. Para que todos vissem mesmo, literalmente. Só que aí o rei Dario é informado por outros 2 presidentes que Daniel havia violado aquela lei que o rei editou. O rei se entristeceu, porque ele viu que tinha sido enganado, que o objetivo deles era literalmente matar Daniel, e ele se vê obrigado a cumprir a lei que ele mesmo editou. E Daniel é lançado, então, vivo na cova dos leões. Havia uma cova onde havia leões ali, né, esfomeados, e Daniel é lançado ali. É a famosa passagem de Daniel na cova dos leões, né? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce e fecha a boca dos leões ali, naquele período que Daniel é lançado ali. E o rei não dorme a noite toda, ele fica basicamente acordado, e logo que amanhece ele vai à beira da cova, ali tem uma abertura, e ele grita por Daniel e fala: Daniel, será que é possível que o seu Deus te salvou? E Daniel responde: sim, Deus fechou a boca dos leões, eu estou aqui intacto. E ele manda abrir, né, tira Daniel para fora e lança, né, manda trazer não só os 2 presidentes, mas seus familiares, sua família, esposa e filhos, e lançam todos na cova dos leões, que mal chega ao fundo da cova e os leões já estraçalham eles todos. E assim Deus, né, gera esse grande livramento, né, na vida de Daniel. Daniel capítulo 7, então, começa a parte escatológica, e aqui é a parte mais complexa, ok? O que é o capítulo 7 de Daniel? Aqui a gente começa a falar então sobre o fim dos tempos. É a visão de Daniel dos 4 animais, ok? Vai segurando aí que o negócio vai evoluindo aqui. Ele começa, né, uma macrovisão e vai afunilando, dando detalhes capítulo a capítulo, do 7 ao 10 aqui. Daniel vê a visão de um leão com asas de águia, que representava ali o Império Babilônico. Depois, um terceiro, um urso com 3 costelas, ok? Na boca. O leopardo com 4 asas. Olha que coisa. Segura aí. E o último animal com dentes de ferro e 10 chifres. Ok? O último animal com 3... são 10 dentes de ferro e 10 chifres. Aliás, com dentes de ferro, né? E 10 chifres. São o último animal, que ele não descreve o que ele parece, porque é um animal que não tem uma forma que ele consiga discernir. Não é igual aos outros 3 animais. E ele mesmo diz, é um animal completamente diferente. Então, o ancião de dias aparece, né, e começa a falar com ele. E julgou aqueles animais. E Daniel começa a falar, né? E o seu domínio será eterno, o ancião de dias. Ele vem contra aqueles animais e julga eles, e seu domínio será eterno. Os 4 animais, que são 4 reinos, começa então a trazer a interpretação do animal para Daniel, né, que são 4 reinos. O último animal seria o mais terrível, e com os 10 chifres, são os 10 reis, começa a dar a interpretação que os 10 chifres seriam os 10 reis, e mudará o tempo e as leis, ou seja, esse último animal mudaria o tempo e as leis. Eu vou começar a explicar aqui melhor. E perseguirá os santos de Deus por 3 anos e meio. Ele perseguirá os santos de Deus
por 3 anos e meio. Essa profecia ela vai se completando nos outros capítulos. Olha que interessante. Aqui então os 3 animais, depois a gente vai saber nos próximos capítulos aqui que realmente o primeiro animal é ali a Babilônia, que foi representada, que passou anteriormente como rosto de leão e asas de águia. O segundo animal que é o urso, né, com 3 costelas, que representa ali os medos, os persas e ali a região que eles estavam. O terceiro animal, que é o leopardo com 4 asas. Por que 4 asas? Porque é um leopardo, representava ali Alexandre o Grande, o rei da Grécia, que o reinado dele é curto, e depois que ele morre, mas o reinado dele é curto, mas extenso, ou seja, ele conseguiu chegar até as Índias, né? A guerra dele chegou até a Índia, o tanto que foi extenso o reinado dele, ou seja, foi veloz, foi rápido, foi uma ascensão muito rápida como um leopardo. Olha que interessante. E por que as 4 asas? Porque depois que ele morre, seus 4 generais, né, Ptolomeu e os outros generais dele, cada general assumiu uma parte do reino. Ou seja, nasce 4 reinos dali. Depois você vai entender nas profecias seguintes. E o último animal não tem aspecto, mas ele representa o império final, né, do antimessias, que já aponta para o fim dos tempos. A profecia deixa isso clara, e que são 10 reis, né, são 10 chifres, e os dentes são de ferro. Isso casa com a estátua de Nabucodonosor, que tem 10 dedos, de parte de ferro, parte de barro, né, as pernas são de ferro, mas aí tem os 10 dedos que não se misturam. Ali fala do mundo terreno, né, homem, e parte espiritual, né, barro, os homens, e a parte do pé que é de ferro são parte do mundo espiritual, que vai haver uma junção, isso no fim dos tempos. E quando ele fala que ele muda os tempos e as leis, esse último império vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai propor, eu particularmente acredito que, e é bíblico isso, é bem bíblico, a gente vai aprofundar nisso aqui, que o anticristo vem da religião hoje representada pelo islamismo, né? O Islã vai dar origem ao anticristo que nós conhecemos hoje, que há um monte de controvérsias aí sobre isso, e é tudo... balela, muito interpretação da cabeça dos outros. Biblicamente, se pegar a profecia de Gênesis, capítulo 25, que até o fim haveria guerra, né, tá ali, e a guerra entre os 2 povos, que seria os 2 gêmeos que estavam no ventre de Rebeca, ok? E a profecia foi o próprio Deus que deu a ela, que seria Jacó e Esaú. E Esaú, que depois se casa com a filha mais velha de Ismael, ok? Que são os ismaelitas, e ali dá origem a toda aquela região, os medos, os persas, os árabes, os edomitas, toda aquela região que depois é unificada por uma religião muitos anos depois, e que tem a sua própria lei que se chama Sharia, que está escrita num livro que se chama Alcorão, literalmente. Vamos lá. E que esse povo, né, vai perseguir nos últimos dias por 3 anos e meio o povo santo, né, principalmente ali a região de Israel, que é cercada desses povos, pelo menos 10 nações que odeiam Israel ali em volta dela. Será que tem a ver com os 10 chifres? 10 etnias, não vou colocar nem nações, porque nações tem várias, mas tem 10 etnias ali, ligadas a esse povo, que professa essa fé, essa religião, que odeia Israel. Tem a ver com os 10 chifres? É muita coincidência, né? Capítulo 8. A visão de Daniel e os 2 animais. Aqui é bem específico, como eu disse para você, começa grande e vem afunilando cada capítulo, né? Vem dando detalhes aqui das profecias dos fins dos tempos. A visão de Daniel com os 2 animais fala com um carneiro de 2 chifres. Por que 2 chifres? O carneiro, 2 chifres, os medos e os persas, né? Que representa essa linhagem de Ismael e Esaú. Olha só que interessante. Assim como os babilônicos também, que é o atual Iraque hoje, descendência de Ismael e de Esaú. São todos descendentes desses 2. Ele fala também depois que surge um bode, né, com um único chifre, que representa a Grécia. Aí você vai falar para mim, a Grécia não tem a ver. Você vai perceber que sim, porque quem se levanta depois é Alexandre o Grande, o macedônio. A Macedônia, tanto que quando se divide em 4 reinos ali, que depois que ele diz aqui que esse bode vem dando marradas no cordeiro, no carneiro, ele cai, então ele vence, e depois o chifre grande é quebrado e nasce 4 chifres no seu lugar. E aqui o capítulo 8 dá muitos detalhes de muitas coisas. Que depois nasce no meio desses 4 chifres, um chifre pequeno, ou seja, que cresceu e vai tomando a terra toda.
se você for estudar a história, isso é interessante, porque os 4 impérios que nascem, os 4 reinos que nascem do reino de Alexandre o Grande, eles abrangem toda a Terra, literalmente. Porque hoje, a escola que eu e você temos veio da escola helenista, que começa ali, com Alexandre, né, o Grande. Aristóteles, o mentor de Alexandre, ele dá início ao método helenista de ensino atual que eu e você temos hoje na nossa escola no mundo inteiro. Basicamente, todas as nações do mundo adotaram o sistema grego-helenístico de ensino, de doutrinação. Então, ou seja, realmente abrangeu todos os reinos da Terra. Um desses 4 reinos. Só que ainda vai mais além do que isso. Porque desses 4 reinos, 2 deles estavam na região ali da Turquia, da Ásia, do Iraque, do Irã, né? Aquela região ali em volta de Israel. Parte do reino de Alexandre o Grande, dois desses generais estão em volta desses povos, que hoje são chamados, né, os descendentes de Ismael e Esaú, ou seja, também abrangendo, né, parte do mundo oriente, ou oriental, que hoje a gente chama. Então, aí aqui Daniel dá também, Deus dá a Daniel a visão das 2.300 tardes e manhãs, que se você for calcular 365 dias ao ano, daria quase 7 anos. Daria próximo de 7 anos. Olha que interessante. Que Daniel recebe essa visão e no final do capítulo Deus fala para ele, olha, não, sela essa visão, que esses 7 anos, essas 2.300 tardes, mas depois ela é estendida mais um pouco, é para o final dos tempos. É a última semana que vai acontecer no final dos tempos. Ele sela a visão que esses quase 7 anos aí é para o fim dos tempos. Ok? É interessante aqui que houveram 4 generais se dividindo seu império no fim dos prevaricadores, ou seja, quando acontecesse o fim, né, dos prevaricadores. O que são os prevaricadores? Os corruptos ou os infiéis. Quem é que chama as pessoas de infiéis? O muçulmano. Então, no fim dos infiéis, ou seja, quando essa nação, né, esse povo, essa etnia, de várias etnias, uma etnia que vem de uma descendência de Esaú, que se casa com a filha mais velha de Ismael e dá a origem a essa etnia, todas essas etnias, mas há uma etnia específica, que são chamados, o restante deles são chamados de infiéis, ou do mundo, né? O mundo é chamado por esse povo de infiéis. E aqui fala, né? Quando chegar o fim dos infiéis, os prevaricadores, que é a palavra que é usada aqui na tradução, se levantará um rei feroz para pôr fim aos infiéis. Olha que palavra profética. Um rei feroz entendido em adivinhações. Quem será que se levantou, né, no ano 600 e alguma coisa? Eu não me lembro bem a data. É Muhammad, ou Maomé, que se levantou como um rei feroz e ele era entendido em adivinhações, tanto que ele é chamado de profeta, aquele que fala pelos oráculos de Deus, profeta Maomé. E ele era feroz por quê? Porque ele era um homem sanguinário, literalmente, que pregava a morte dos infiéis ou a conversão deles. E ali começa então um chifre pequeno que vai atingir toda a terra ao longo dos anos. Você vai vendo que toda aquela região foi atingida, né, e houve guerra, se foi completamente dominada ao longo de anos, inclusive a Europa, praticamente aqui em Portugal, como diz aqui em Portugal, né? Para trás do Rio Douro só tem Moro, ou seja, os muçulmanos vindos da África subsaariana invadiram aqui, né, Portugal, Espanha, França, Andorra e alguns países aqui da Europa, né? Até, por exemplo, próximo aqui do Rio Douro, que é bem o extremo norte de Portugal, ou seja, 70% de Portugal, da Espanha, França, há mais ou menos 500 anos atrás, 300, 400 anos atrás, foram invadidos e foram tomados, ok? Depois foram reconquistados. Eu não me lembro bem a data, acho que foi 700 anos atrás. É só estudar a história que você vai entender o que eu estou dizendo. Dá uma gugada aí que você vai ver a história. E várias outras vezes, né? Que os muçulmanos invadiram essas regiões, da África, embaixo, em cima, Israel, a região de Israel e tudo. Capítulo 9, entramos aqui, tem que avançar, né? Porque é assunto extenso. As desolações de Jerusalém. Né? As desolações está no plural. O capítulo 9 começa a falar das desolações, ou seja, as várias vezes na história, a partir de Daniel, que Israel seria destruída. E aconteceu isso várias vezes. Né? A profecia é como uma pedra no espelho d'água. Ela vai repicando, 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 até
que ela afunde, ou seja, até que se cumpra completamente. Então, essa profecia está em Daniel 9, é citada por Jesus em Mateus capítulo 24, assim como disse o profeta Daniel, né? Quando virdes a abominação da desolação, como falou o profeta Daniel, Jesus citou Daniel. E Daniel cita Jeremias. Olha que interessante, aqui no capítulo 9, né, a mesma essa é a profecia que Jesus fala. E aí nessa profecia Daniel cita Jeremias, que começa ali a primeira desolação, que foi a invasão da Babilônia, né? A primeira desolação que seria por 70 anos, e Daniel estava passando por ela, e ele entende que o profeta Jeremias, segundo ele tinha dito, que esse tempo ali seria de 70 anos. Né? Ele havia entendido a profecia de Jeremias e realmente, né, começa então a se cumprir ali esse fecho. Enquanto ele orava, e Daniel decide orar e jejuar até que ele fosse respondido por Deus. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel vem ao seu encontro e traz a revelação que a gente chama hoje, na escatologia bíblica, de as 70 semanas de Daniel. Ok? As 70 semanas de Daniel. Que na realidade a tradução correta seria 70 setes. 70 vezes 7. Que daria em anos 490 anos. Porque são 70 ciclos de 7 que está falando de jubileus. Porque o jubileu era 7 vezes 7. Ou era 7 ciclos de 7 anos. Então aqui um apontamento hebraico futuro de que Jerusalém passaria por 49 jubileus, onde ela seria muitas vezes invadida e destruída, invadida e destruída. E uma dessas duraria um longo tempo, tá? E essa profecia ela é tão precisa que se você for calcular, né, o tempo que ela saiu, é claro que vai haver muitos teólogos que vai contradizer isso, e há controvérsia sobre isso. Não, começou quando, esse começa a contar quando o rei Ciro dá lá a ordem para sair de Jerusalém, mas aqui a Bíblia é bem específica, contando a partir da ordem, né, da saída e da reconstrução da cidade, dos muros e das ruas, que se dará em tempos angustiosos, ok? Contará 7 semanas e depois 62 semanas, ok? Seria então, primeiro 49 anos, que seria um jubileu, ou seja, isso daria um jubileu, né, da ordem da saída da reconstrução do muro, se contaria esse período, né, o total, completo, para construir tudo, para o povo ir para lá, ou seja, a ordem que foi dada, o povo ir para lá, o povo se reunir, o povo se organizar, o povo reconstruir o templo, o povo reconstruir os muros. Os muros foram rápidos, foram 52, foi menos de 2 meses para a reconstrução dos muros, 52 dias, né, sob o comando de Neemias, mas aí reconstruir as ruas, reconstruir as casas, reconstruir tudo que foi derrubado, ou seja, completamente reconstruída a cidade, toda ela, junto com o seu templo, junto com toda a sua história. A Bíblia nos diz 49 anos, a profecia nos diz 49 anos, seria a primeira fase, 7 vezes 7, ou 7 tempos de 7 anos, que daria exatamente um jubileu. E depois mais 62 vezes, que daria quase 48 jubileus, ok? Quase, porque faltaria uma semana, nessa profecia faltaria uma semana, que é exatamente aqueles 2.300 tardes e manhãs do capítulo anterior, que dá aproximadamente quase 7 anos, né, que é o que vai faltar. Então, se você fizer o cálculo, aí que ele diz a profecia, né, da ordem para sair, né, ou seja, do edito de Ciro, até quando se constrói o templo, aí a profecia desce, até construir as ruas e os muros, né, isso aconteceria, e seriam esses 7 tempos de 7, mas seriam tempos angustiosos, trabalhosos, né, ele diz. E depois, mais a diferença, que seria mais 62 vezes 7, que daria o total de 483 anos. 483 anos precisos dão até o Messias. Alguns calculam até o nascimento do Messias, outros dizem que não, que foi até a crucificação do Messias, porque a data ela é aproximada, apesar de ser precisa, né? Então dá bem no período de Jesus. Isso é que é importante você entender. Dá exatamente no período que Jesus estava, né, exercendo, nascendo e exercendo seu ministério. A profecia culmina nessa época, nesse período, né, provando que Jesus é o nosso Messias. É a profecia mais
uma das profecias que mais são precisas e mais provam, porque ela tem contexto histórico, de que Jesus é o Messias, porque a profecia diz que até o Messias, que era esse período, e ele estava sendo esperado por muitos nesse período, você vai ver nos relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Todos ali estavam já aguardando o Messias, porque estavam dando, né, nas contas matemáticas esse período, porque já estava dando 400 e tal anos, desde lá, né, a ordem para restaurar os muros. Então eles sabiam que o Messias estava próximo a vir quando Jesus veio. Mas mesmo assim, Jesus ainda foi rejeitado por muitos dos religiosos na época e ainda contestado até os dias de hoje. Exatamente ali no tempo de Neemias, né, que começa. E ele diz aqui, até quando o Messias é cortado e tirado, quando o Messias vem, aí o Messias vai ser cortado e tirado. Quando o Messias é cortado e tirado, haverá de vir um outro príncipe no futuro. A etnia do príncipe que há de vir, olha só, a etnia, palavra aqui, né, a etnia do príncipe que há de vir, não é o exército que destruiu ali, tá? Mas a etnia do príncipe que há de vir, que vai destruir o templo. Essa profecia aqui é muito interpretada como sendo a profecia que Roma destruiu, porque no ano 77, o general Tito invade Jerusalém e destrói completamente, aí vem a última diáspora dos judeus que aconteceu, ok? Não a última perseguição, não é a última destruição, não é a última, porque depois houve outras perseguições e outras, né, perseguições pelos judeus espalhados no mundo. Vocês sabem de uma aí, né, na Segunda Guerra Mundial. Houve ali uma perseguição, destruição, mesmo eles não estando em Jerusalém, mas essa foi a final, porque daí, né, Deus institui literalmente Israel como nação novamente. Pronto. No ano 77, o general Tito invade. Mas quem é que destrói o templo? As hordas de soldados árabes, né, e miscigenados, que estavam ali ao redor de Israel, porque Roma não deslocaria várias legiões para cuidar disso. Ele pega as legiões que eles davam cidadania dos exércitos ao redor. E era composto isso. E isso está historicamente, né, escrito no livro que se chama A História dos Judeus, ok? Escrito por Flávio Josefo, que era um judeu e era o escriba do general Tito, que aqui em Portugal tive o prazer de visitar, na região aqui de Chaves, né, um dos castelos que ele construiu aqui, que era a Rota Românica, né, um castelo mais antigo que eu já fui, que está lá, que já foi invadido por vários impérios depois disso, que é o Castelo de Chaves, e ali tem, né, as roupas, dentro de um lugar lá, um museu, que é um motel também, as roupas dos exércitos romanos, né, as vestiduras, as armaduras, as espadas, tá lá no museu, e eu pude ir visitar e ver que nessa época, General Tito aqui em Portugal já tinha ali deixado sua marca, e esse mesmo general que destruiu completamente e fez a diáspora dos judeus em Jerusalém. E aí ele diz que esse príncipe, né, que vai se levantar, ele vai firmar uma aliança de 7 anos, ok? Ele vai firmar uma aliança de 7 anos. Esse príncipe futuro que há de vir. Mas o interessante é que até lá e havia guerras. Ele falou assim, até isso acontecer, aqui na profecia diz, vai haver guerras. Muitas guerras. Muitas guerras. E Jesus repete isso aqui. Haverão guerras e rumores de guerras. Mas não é o fim. Porque vai ter que haver guerras até o final. Até ter a guerra final com esse príncipe aqui, que é esse anti-messias, que ele fará aliança com muitos, né, com muitos, não diz quem, não diz quem é que vai fazer alianças com Israel e tal, né, depois lá na Bíblia, na frente, a gente crê que haveria uma aliança de paz entre essa nação de Israel e esses povos ao seu redor, é uma parte da profecia, depois lá na frente, na nova aliança, na Brit Hadashah, você vai ver isso, não aqui, mas aqui diz que ele faria aliança com muitos, né? E no meio dessa aliança, ele iria quebrar essa aliança. E quando ele quebrasse essa aliança, eles iam novamente invadir Israel para destruição completa, né? Seria uma destruição em massa completa pela última vez. E nessa última vez é que eles citam que depois disso, quando acontecer isso, a abominação da desolação virá da parte de Deus. Não é algo que vem da parte de homens. Porque nesses 3 anos e meio, né, não só Israel, mas os cristãos vão ser perseguidos. E aí vai vir a abominação da desolação, o qual Jesus falou para o profeta, né, do profeta Daniel, que é essa profecia aqui que viria. E essa abominação da desolação, primeiro, abominação, quem abomina é só Deus. Né? Só Deus tem essa autoridade de abominar algo, que seja, afastar algo. Abominar é afastar da presença dele, ok? E chama abominação da destruição, ou seja, é um afastamento definitivo, ou seja, é um
completar da profecia, e essa profecia aqui diz aqui que com os braços, nessa profecia diz, com os braços de uma inundação, ou seja, com o start, com o início de uma grande inundação, viria essa assolação destruidora. Através disso. Por quê? Porque o vale que esse povo vai invadir é aquela região ali da Judéia. Por isso que Jesus, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Né? Ali, aquela região da Judéia, os povos vêm dali, da Jordânia, da parte de cima da Síria, dali, bem embaixo ali, né? Do Egito, de todos aqueles povos que circundam Israel. Eles vão entrar por aquele lugar. Porque Israel, daqui é o mar. Não tem por onde entrar, a não ser por esse vale de cá. Então aqui é o mar. Claro que eles podem vir de navio por aqui, né? Tem aqui a faixa de Gaza que Israel já dominou, ok? E aqui os povos que circundam Israel vão vir dessas regiões aqui, ou seja, principalmente essa parte de baixo aqui toda, que vem ali, né, os povos que estão ali, todo ali embaixo, ali, na região da Jordânia, pro lado esquerdo, como diz a profecia, né, que vem do norte do Oriente, e ali tem um vale, né, um vale ali, que é onde passa ali a parte mais baixa da terra, né, que é ali a região do Mar Morto, ali embaixo, e todo aquele vale ali. E se você colocar, tem um aplicativo que você pode baixar no teu telemóvel, que mede o nível de ascensão da água, o nível de subida da água, né? Ele faz essa simulação, um simulador. E você simulando, esse vale todo, até 300 metros de altitude ali, vai ser inundado. Mais ou menos 250, 300 metros ali, vai ser inundado completamente, destruindo, né, os exércitos que ali estiverem perto ali, ou próximo à região de Jerusalém. Começando a destruição por uma inundação. É a profecia bíblica. Casa bem com isso. Pode acontecer? E vai acontecer? Vai acontecer. Porque quem tem o controle sobre a natureza e sobre todas as coisas é o próprio Deus. Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água lá para Noé. E ele não vai destruir a terra com água. Mas vai haver sim uma grande inundação, profetas, e muitas pessoas têm falado sobre isso aí na internet, tendo sonhos, visões, previsões, e a Bíblia fala sobre isso aqui em Daniel capítulo 9, ok? Que com os braços de uma inundação viria o assolador. Por isso que Jesus fala, fuja para as montanhas, né? Porque isso é o tempo final, é o time final, né? E ele deixa esse recado para a sua igreja, para o seu povo, né, que estiver espalhada por toda a terra. Porque a elevação da inundação não vai se dar só em Israel, vai ser mundial, vai ser no mundo inteiro. Okay? As águas irão se levar no mundo inteiro. Ok? Qual é a profecia que Jesus diz ali? É o ponto de referência. Fujam para os montes da onde? Da Judéia. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes da Judéia, que é aquela região baixa ali. Então ele está dando uma posição geográfica, de padrão de referência, de altitude. É isso que Jesus fez. Ele deu uma localização de GPS de altitude nos montes da Judéia, que aproximadamente 300 metros de altura para baixo será inundado. É uma referência também de nível de elevação das águas, que vai acontecer por ocasião dos últimos dias. Isso é cientificamente, né, provado, não só aqui na Bíblia, mas isso é possível de acontecer. Não sabemos como, provavelmente como nos dias de Noé, porque Jesus falou, né, como foi nos dias de Noé. A gente acha que é só quando se casavam, davam-se em casamento, compravam, a gente acha que é só o comportamento, né, da sociedade na época de Noé. Não, como foi, ou seja, as janelas do céu se abriram, as fontes de água se romperam, ou seja, veio a água de cima, veio a água de baixo e houve uma elevação. Só que aí, né, tomou a terra inteira. Foi um evento extraordinário geológico. Agora vai haver um outro evento extraordinário geológico, como foi no dia de Noé, mas, né, com limitação de altitude e ponto geológico e geográfico. Jesus deixa isso bem claro. Então, sabedoria é o que Deus nos prega aqui nas Escrituras. Daniel capítulo 10, entramos aqui. Então Daniel recebe outra revelação quando estava de jejum no capítulo 10. E ele, né, colocou ali 3 semanas de jejum. Na realidade ele decide orar e jejuar por vários dias, mas o anjo novamente traz a resposta para ele 3 semanas depois. Ou seja, você vê que vai afunilando. Ele estava de jejum à beira do rio Hidekel com outras pessoas. Só que só ele teve a visão. As pessoas perceberam algo, uma atmosfera diferente no ar, né? Temor bateu sobre eles, mas só Daniel conseguiu ver o anjo na beira do rio Hidekel. Então o anjo veio, apareceu, tocou nele e falou assim: levanta, amado de Deus. O príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, 3 semanas, mas eu venci com a ajuda de Miguel, né, o príncipe de Deus, e rompi os céus do mundo espiritual e trouxe até você, né, a revelação. E ele vai declarar então
aqui que a guerra entre os medos e os persas, ele começa falando sobre a guerra entre os medos e os persas e os gregos. Então ele começa a falar, ó, lembra aquela visão que você teve e tal, tal, tal? Então que lá os medos e os persas vão guerrear contra os gregos, ou seja, isso vai ocorrer agora e ocorrerá também no final do tempo. Ele começa a dar detalhamentos das visões anteriores. Ele começa a dizer que essa guerra começaria ali, e ele começa a detalhar, olha, vai acontecer tal coisa, então um chifre que não era, ele vai aparecer do nada, vai começar a crescer, vai tomar toda a terra, aqui vai se levantar um reino do meio desse reino, ok? Desses 4 reinos vai se levantar um que vai estar em evidência, e ele vai mudar os tempos e as leis, e vai acontecer isso, e ele vai narrando coisas históricas que já aconteceram, inclusive. Muitas coisas que já aconteceram lá atrás, no passado. Os 4 generais que vieram depois da morte de Alexandre o Grande, se espalharam por toda a terra, né? E ele dá ali que desses 4 generais, um depois de um tempo ia sair e que ia crescer e que ia tomar muitos lugares da terra, ok? Ele detalha então as visões anteriores. E esse vídeo, só a parte 1 dele ficou muito longa, 40 minutos. Ainda tenho que gravar aqui as outras 2 partes do devocional. Amém? Deus abençoe. A segunda parte do nosso devocional. Começamos então Samuel capítulo 4 até... Aliás, 2 Samuel capítulo 4 até 2 Samuel capítulo 16. Né? Pra gente terminar essa parte aqui do nosso devocional. Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 4. Começa então Isbosete, né? Sendo narrado aqui, Isbosete era o filho de Saul, que aqui, né, passa a reinar sobre uma parte de Israel, né? Enquanto Davi reinava sobre a tribo de Judá, ele reinava sobre o restante de Israel. Então ele se afrouxa, ele fica com muito medo, porque o seu general, que é Abner, morre, claro, né? Erroneamente pelas mãos de Joabe, general de Davi, que mata ele porque ele havia matado em guerra, tá? Na realidade, em guerra, ele havia matado o irmão de Joabe, mas Joabe, covardemente, ele assassina Abner. Então é diferente. Isso era um pecado, né? Os 10 mandamentos ali. Então os 10 mandamentos, não assassinarás. A morte por acidente, ou morte em guerra é uma coisa. Agora a morte por assassinato premeditado, que é o que Abner sofreu aqui pelas mãos de Joabe, é um pecado grave. Então, e Davi lança esse sangue sobre a vida de Joabe, que depois lá na frente vai ter consequências. Então, Isbosete ficou com medo, e ele vem esse medo sobre ele, e ele estando dormindo, meio-dia, 2 dos seus capitães entram, né, que eram seus capitães, mas ímpios, literalmente, de outros povos ali ao redor, entram e matam ele, e cortam a sua cabeça, e levam a cabeça dele até Davi. E Davi, né, vendo aquilo, né, se compadece daquilo e fala assim, olha, eu não poupei aquele homem que veio dar a notícia da morte de Saul e de Jonatas. A pedido deles, né, vamos dizer assim, o homem teve que matar eles, porque eles pediram para que isso acontecesse, para eles não caírem na mão dos inimigos. Mas vocês eu não vou poupar. Vocês fizeram isso premeditado, vocês cometeram assassinato de um rei, né, que é filho de um ungido de Deus. Um homem inculpável, ou seja, sem culpa. Vocês simplesmente premeditaram um assassinato. E aí, Davi manda matar esses 2, né, cortá-los ali, os pés e as mãos, e pendurar eles ali no poço de Hebron, como um sinal, né. E avançamos para o capítulo 5. As tribos que estavam, então, sob a liderança de Isbosete, né, foram até Davi, procuraram Davi para fazê-lo rei sobre todo Israel. Falaram, olha, Davi, agora você vai reinar sobre nós. Ok? E Davi, então, né, começa a reinar e ele conquista, né, as terras dos jebuseus, que chamaram hoje de Jerusalém, a cidade de Davi. Nasce mais filhos a Davi em Jerusalém. Aqui relata, aí vai dando os nomes dos filhos que Davi teve em Jerusalém, além daqueles que teve fora, outros filhos que nasceram. E os filisteus vieram fazer guerra contra Davi aqui no capítulo 5 ainda. E Davi consulta a Deus, né? E Deus fala para ele, pode ir que eu vou lhe dar a vitória. E Deus dá uma estratégia, Davi vai e derrota os filisteus completamente. Capítulo 6, Davi ajuntou os exércitos para trazer a arca. Aqui é interessante a história do capítulo 6 de 2 Samuel, porque linka lá atrás, né, com a história lá de quando a arca saiu. Isso aqui é quando ela está retornando. Então Davi ajuntou seus exércitos para trazer
aproximadamente 30 mil homens, para trazer a arca que estava na casa de Abinadab de volta para Jerusalém. Então Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, naquela época provavelmente eles eram pequenos, foram crescendo ali com a presença da arca, porque passou mais de 20 anos a arca lá, né? Como uma TV nova, que você chega em casa e está ali sempre vendo a TV, o pai falou, não pode tocar. Depois, com o passar do tempo, aquilo se torna uma tecnologia obsoleta, e aí fala, mais ou menos isso, é o perigo da familiaridade. Eles se tornaram familiares à arca. Como a arca havia chegado na casa de Abinadab por uma carroça, um carroção de boi novo, né? Né, uma carroça ali, eles resolveram fazer do mesmo jeito. Falar, então a arca chegou aqui numa carroça, vamos fazer uma carroça aqui, vamos levar essa arca de volta para Jerusalém. Só que eles esqueceram que agora estava sendo um evento muito importante diante de Deus, por um rei que tinha o coração de Deus para trazer de volta a presença do próprio Deus para dentro das tribos e principalmente de Jerusalém. E que isso deveria ser feito de acordo com o que a Bíblia nos mostra, que eram os levitas que deveriam carregar a arca sobre os ombros com as varas de ouro, e não a carroça de boi. E pronto, esse aqui é o que acontece. Os Aiai vão ali nesse carroção novo, né, guiando, o boi tropeça, né, a arca começa a cair, Uzá estende a mão para segurar a arca. E ele é fulminado por Deus ali. Davi se entristece, para tudo ali, coloca a arca na casa de Obed-edom, ali, e por 3 meses a arca fica lá e Davi fica se questionando, né? Deus, quem poderá? Até Davi escreve um salmo, tá aqui no devocional, se você pegar um ou dois devocional para trás, é o salmo que Davi escreveu exatamente nesse período aqui, né? Quem poderá subir ao teu santo monte? Quem habitará no teu lugar santo? Né? Como poderemos ter a presença de Deus, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade? Ele começa a escrever esse salmo, nesse período aqui de 3 meses. Olha que interessante. E aqui nesse período de 3 meses, né? Obed-edom é abençoado. É abençoado. E Davi fala assim, não é possível. Aí Davi pega os levitas, pega o exército, volta lá e faz segundo a Torá ensina. Segundo a palavra de Deus nos mostra. Né? E a cada 6 passos daqueles que carregavam a arca, ele fazia um sacrifício. Ok? Então Davi entra nesse capítulo dançando e festejando diante de Deus na frente da arca. Né? E Mical, sua esposa, vê e despreza ele no seu coração, tem ciúmes e desprezo por ele. E ele, depois desse festejar, ele vai ter com Mical, e Mical fala isso para ele. E o próprio Deus diz ali na palavra que cerra o ventre dela, ela nunca mais pôde ter filhos por causa desse desprezo, pela atitude de Davi se alegrar tanto com a presença de Deus voltando para o povo. E entramos então no capítulo 7, 2 Samuel 7, Davi, estando ainda em sua casa, deseja construir um templo para Deus. Né? E ele diz para o profeta Natã, e aí o profeta Natã vai buscar Deus, e Deus fala com Natã, olha, que lindo, muito bom a intenção do coração dele, mas Davi tem sangue nas mãos, diz para ele que não é ele que vai construir, quem vai construir vai ser o filho dele, a sua próxima geração, que eu vou orientar quem será, né? O próximo rei de Israel, que eu vou abençoar muito. Esse vai sim construir o templo, ok? E Deus elogia muito a atitude de Davi, porém diz que ele não vai construir, ok? E avançamos então para o 2 Samuel, capítulo 8. Davi derrota completamente os filisteus e faz deles, né, os seus... tem uma palavra para isso, eu esqueci a palavra, vamos lá. Ele derrota completamente os filisteus, os moabitas, os amonitas, os da tribo dos da terra de Zobá, e os da Síria, e o rei de Ramate, que depois fica sabendo de todas as conquistas de Davi e resolve fazer uma aliança com Davi. Ok? E aqui, então, no final, mostra aqui os nomes dos capitães de Davi, dos servos de Davi, dos sacerdotes, né, de Davi, do profeta e dos capitães de Davi. No final desse capítulo aqui. Vai falando aqui, vamos dizer assim, aqueles que estavam ao redor de Davi, como conselheiros, como servos, como capitães, como generais, os sacerdotes, né, os levitas ali, que, né, responsável pelos turnos, que Davi depois institui os turnos, depois a gente vai falar lá na frente. 2 Samuel capítulo 9, Davi busca alguém da casa de Saul para exercer misericórdia, então ele chama Zibá, e Ziba, né, diz que ainda tinha um filho de Jonatas, Mefibosete, mas ele era aleijado dos pés. Então Davi manda buscar, ele restitui para ele as terras dos seus pais, do seu avô também, Saul, toda a casa do seu pai, e coloca Ziba, que é esse servo, para cuidar
das terras de Mefibosete, porque Mefibosete, por mais que, né, tenha posse das terras agora, vai ficar no palácio com Davi, assentado à mesa com Davi, compartilhando como filho de Davi. Então Davi basicamente adota, né, o filho de Jonatas como filho dele, ok? Que moraria com ele e comeria na sua casa, na sua mesa, para sempre. 2 Samuel capítulo 10, Davi usa então de benevolência com o filho do rei de Amon, porque os reis dos Amonitas morrem, e após sua morte ele manda servos, né, lá para prestar condolências ao filho dele, que havia perdido o pai, que agora assumiria o trono. Só que o filho dele pega os servos de os servos de Davi, achando, né, aconselhado por outros aqui, na orelha dele, falou, não, eles aí vieram espionar a terra porque eles vão querer invadir aqui um exército poderoso desse. Aí raspa aí, né, metade do cabelo da barba deles aí, solta eles aí, né, envergonhados aí, e rasgaram as vestes dele. Então eles ficam, Davi falou, fiquem por aí. Aí eles vão para uma cidade ali próxima a Jerusalém, falou, fiquem aí até que a barba vos cresça novamente. Depois vocês vêm cá. Aí Davi fica indignado com aquilo, né, com aquilo que aconteceu. Então começa uma guerra entre eles e os amonitas. E os amonitas, né, chamam os sírios para participar dessa guerra. Só que eles são completamente derrotados por Israel, e Davi sai vitorioso dessa batalha e subjuga, né, os amonitas completamente, e os sírios, que passam então a ser subjugados por Davi e pelo reinado de Israel a partir daquela data. 2 Samuel capítulo 11, Davi no tempo de sair para a guerra. Esse aqui é um capítulo forte, né? Fala sobre o pecado de Davi com Betseba. Davi, no tempo de sair, que os reis saíam para a guerra, ele decidiu ficar no seu palácio. E passeando pelo seu palácio, ele vê uma mulher, né? Ele vê uma mulher nua ali, que era Betseba, mulher de Urias, tomando banho. E depois ele resolve, né, descobrir a nudez dela, chamar ela para o castelo. E ela é engravida. E aí Davi arquiteta o plano, chama Urias, que era o marido dela, e tenta dissuadi-lo a se deitar com sua mulher, que ele estava em guerra. Ele manda ele trazer do fronte da batalha e dissuadir ele a deitar com a sua esposa. Ele nega, né, pela honra que ele tinha, aqueles que ele lideravam no exército, ele nega, e ele dorme ao pé do palácio, sem ir para sua casa. Davi, depois, novamente, por 2 vezes ele tenta isso, né? Segunda vez ele embriaga ele e manda ele para casa, mas ele novamente dorme ali. E aí Davi tem um maléfico e terrível plano. Escreve a sentença de morte dele, entrega nas mãos dele e manda ele entregar para o general Joabe. E ali estava escrito a sentença de morte dele, né? Para eles todos irem para o fronte de batalha e depois recuarem e deixarem Urias sozinho lá, para que os inimigos matassem Urias. Mas na realidade quem estava matando era Davi, dando a estratégia de como ele deveria ser morto. E depois, entre aspas, né, para honrar a memória do seu exímio guerreiro Urias, Davi resolve, né, depois que se passa o luto de Betseba, tomar ela como esposa para honrar a memória do seu soldado. E ali, ela grávida já, né, nasce-lhe um filho. Só que no meio dessa história toda, né, nasceu um filho. Vamos avançar agora, capítulo 12. É porque eu já estou indo para o capítulo 12 aqui. Capítulo 12, 2 Samuel. Deus envia então o profeta Natã para repreender Davi severamente, e conta para ele uma parábola que diz, olha, tinha um homem que tinha uma única carneiro, um cordeirinho, uma ovelha, e um outro que tinha muitas, centenas de ovelhas. E ele recebe visitas, esse homem que tinha muitas ovelhas. Só que ele decide não pegar nenhuma das suas ovelhas, mas pegar a ovelha do seu vizinho, que só tinha uma ovelha, e sacrificar ela para dar de comer aos seus visitantes. Aí Davi se levanta do trono e fala assim, esse homem merece a morte. E na hora que ele diz isso, a sentença dele mesmo, Natã levanta e fala, ó, esse homem é você. Porque você, tendo tudo o que eu dei, você, Davi. Aí Deus começa a falar. Então aqui o filho de Davi nasce doente. E depois ele jejua por 7 dias com pano de saco e cinza. Depois de 7 dias chega a notícia, seu filho morreu. Então ele arranca as roupas, arranca as vestes e come, lava-se e vai adorar a Deus. E aí todo mundo fica assustado. Não, por que isso? Olha, se Deus não fez enquanto ele estava vivo, agora que ele morreu, não tem porquê, né? E ele depois vai conhecer novamente a sua agora atual mulher, Betseba, e tem um outro filho com ele, que nasce, e o nome dele é Salomão, ok?
E aqui depois Joabe manda recado a Davi, chamando nesse mesmo capítulo, chamando ele, olha, eu já venci aqui a guerra, ok? Em Rabá, e você precisa vir aqui para poder, né, consumar a vitória e você como rei ser declarado aqui o vencedor. Davi vai, né, e termina a conquista ali junto com seus generais. Ele senta-se ali, toma a coroa do rei, que pesava aproximadamente 1 talento, que é 35 quilos de ouro, põe na cabeça, né, e falando, olha, conquistamos mais um território. Segundo Samuel capítulo 13, começa então a maldição, né, que lá atrás Natan disse, olha, essa maldição vai entrar na sua casa, vai pegar seus filhos, e o que você fez às escondidas, né, alguém vai fazer, um de seus filhos vai fazer à luz do dia, né, todo Israel vai ver. Essa é uma das maldições que, né, é falada ali, através do profeta. Então Amnon, que era filho, um dos filhos mais velhos de Davi, o filho mais velho de Davi, se apaixona por sua irmã Tamar, que era irmã de Absalão. E finge de doente, segundo o conselho do seu amigo Jonadab, que dá para ele ali ideia. Ele finge doente, e aí o pai dele vai visitá-lo. O que acontece é que na visita ele pede pro pai dele, ó, manda Tamar aqui para poder fazer um cozido aqui para mim e tal. E o rei, né, falava, não, vou mandar. Aí Tamar vai fazer uma visita para ele, começa a cozinhar ali para ele, ele fecha as portas, manda todo mundo sair e violenta sua irmã, ok? Só que depois que ele pratica o ato de violência contra a vontade dela, ele repudia ela e manda ela embora. Então, eu não quero te ver. Ele toma nojo dela e manda ela embora e expulsa ela de lá. E essa história chega até Davi e também Absalão, e Davi fica indignado, com raiva, Absalão também com ódio dele, mas Davi não faz nada. Então passa-se 2 anos e Absalão arquiteta um plano, chamando todos os filhos do rei para um banquete em sua casa, inclusive Amnon, que vai, e ali ele faz uma armadilha e mata o filho Amnon, mas chega a notícia a Davi que ele matou todos os filhos de Davi, que só ele ficaria vivo, que na realidade não era a verdade, né? Que Davi depois vê os seus filhos voltando e fica sabendo que Amnon só que morreu, e Absalão foge da presença do rei por 3 anos. Entramos no capítulo 14, 2 Samuel. Então Joabe, sabendo das saudades, Davi tinha saudades do seu filho, ele deixava isso bem claro. Joabe, sabendo das saudades que Davi tinha de Absalão, ele prepara ali, né, uma situação, uma mulher que conta uma história para ele, né, fictícia, e que pede o conselho de Davi contra o que fazer com o vingador do sangue, se ele queria trazer de volta o filho. E aí a mulher solta, né, para Davi, fala, olha, você tem um caso parecido com esse, né? E aí na hora Davi fala assim, não, quem te disse isso? Foi Joabe. Abre comigo. A mulher falou assim, foi Joabe. Aí Davi manda trazer Joabe e fala com Joabe, fala, e autoriza Joabe trazer de volta Absalão, né? E Absalão volta, mas ele fica longe da face do rei por alguns anos. E Absalão então arma ali uma situação para se aproximar de novo de Davi, através de Joabe. Ele põe fogo num campo de Joabe. E Joabe vem, né, até ele, ele chamou a atenção dele, né? E Joabe vem até ele e leva ele de volta à presença do rei Davi. E o rei Davi recebe ele. E aqui termina dizendo que ele tinha um cabelo muito volumoso e ele era um homem de aparência extremamente bonita e que fica de volta ali na presença do rei. 2 Samuel capítulo 15, então Absalão começa então a aparelhar um exército. Começa aqui então a revolta de Absalão. Ele começa a aparelhar um exército, 50 homens no início, e começa na porta do palácio do rei conquistar o coração dos homens que ali vinham pedir conselho ao rei, né? Com uma falsa humildade. Então, às vezes a pessoa deixava algo cair, ele pegava e a pessoa vinha reverenciar e falou, não, eu sou como você. E aí começa a ganhar o coração do povo. Então Absalão, com um grande exército agora, desce para Hebron e arma ali toda uma situação para tomar o reino de Davi. Davi foi avisado, ficou sabendo, e ele resolve fugir com parte da sua família e uma parte dos seus homens, dos valentes de Davi, seu exército, aqueles homens guerreiros fiéis a Davi. Ele foge com eles. Só que fica no palácio 10 concubinas de Davi. E Davi então pede para Itai, que era um dos seus homens, ficarem ali com Absalão, até para trazer notícia. Como conselheiro, Davi também leva a arca de Deus, né, junto, mas Zadok e Abiatar, que é os sacerdotes, né, no meio do caminho ali,
Davi manda eles retornarem com a arca. Não, volta com a arca lá para Jerusalém. E Uzai, o arquita, recebe ordem também de Davi para retornar e servir também de conselheiro a Absalão para mantê-lo também informado. Segundo Samuel 16, né, Ziba encontra Davi no meio do caminho e oferece comida, animais e coisas para Davi, né? E diz que Mefibosete ficou para trás porque ele diz que agora o reino seria restituído a ele e ele ficaria do lado do então filho de Davi, Absalão, que estava usurpando o reino de Davi. E Davi se entristece muito com essa notícia. Mas Ziba fala, ó, tô contigo, hein? Mentiroso. E Simei, da casa de Saul, um benjamita, né? Encontra ali Davi na estrada e começa a amaldiçoar e tacar pedras em Davi. E os homens falam, você quer que a gente mate ele? Ele falou, não, deixa ele, deixa. Eu preciso disso. Deixa ele fazer o que ele está fazendo. Aitofel aconselha então Absalão, que era um conselheiro, um jovem amigo dele, a possuir as concubinas de seu pai. E Uzai também começa a aconselhar Absalão com conselhos contrários a Aitofel, né? E para dizer e comunicar a Davi. Então ele começa a receber conselho dos dois. Ok? Terminamos aqui então o livro de... o livro não, né? A parte 2 do nosso devocional. Ok? Vamos para a parte 3. Parte 3 do nosso devocional, Marcos capítulo 2. Jesus em Cafarnaum. O paralítico, né, é trazido 4 amigos e desce ele do telhado. E Jesus perdoa os seus pecados. Os fariseus, os escribas ali, né? E Jesus, conhecendo os pensamentos dele, fala, quem é esse para perdoar pecados? E Jesus fala assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E vai para tua casa. E assim acontece, ok? Mas mesmo assim, eles nos seus pensamentos acusam Jesus. Jesus chama então Levi, que é então Mateus, né? É o chamado de Levi, que é de Mateus, que estava na coleteria de impostos. Jesus chama ele. Jesus então diz que não veio chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores ao arrependimento, ok? Jesus deixa bem claro isso, logo que ele chama, né, Levi, que é Mateus. Os discípulos de João então jejuavam, e os de Jesus não. E ele falou assim, por que seus discípulos não jejuam? Ele falou, pode então os convidados jejuarem enquanto estão na presença do noivo, mas chegará dias que eles terão que jejuar e muito, ok? Ele começa a dizer então, ninguém coloca remendo de pano novo em vestes velhas, nem vinho novo em odres velhos, porque senão ambos vão se perder, né? O pano se rasga e o odre se rompe. Ou seja, o que é novo tem que se colocar em algo que também é novo, para que os dois possam se conservar, ok? Então Jesus é acusado de fazer o que não é lícito também aqui no dia de sábado. Na seara, os seus discípulos colhem espigas e comem. E ele fala assim, ó, o sábado foi feito para o homem, não o contrário, o homem feito para o sábado. Ou seja, o sábado foi feito para o homem, e eu sou o Senhor do sábado. E Jesus deixa bem claro. Avançando aqui em Marcos capítulo 3, Jesus cura no sábado, né, um homem que tinha a mão mirrada na sinagoga. Os fariseus então planejam matá-lo por causa disso. Jesus vai então para a Galileia e cura muitos e expulsa muitos demônios. Então Jesus nomeou aqui, no capítulo 3 de Marcos, 12 discípulos. E os escribas dizem que Jesus operava por Beelzebul. Falaram, olha, esse aí opera, expulsa os demônios por Beelzebul. E Jesus responde, um reino dividido contra si mesmo não prospera. Ok? Se liga nisso. A mãe de Jesus então aparece ali no momento e chama Jesus, que responde a eles, manda entregar o recado, fala, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que aqui está. Não sendo mal educado, claro, mas eles querem Jesus quis deixar a mensagem clara para ele, que a verdadeira família é aqueles que se unem em prol de um sacrifício em nome do Deus Todo-Poderoso que veio ratificar a sua aliança. Em Marcos capítulo 4, então, Jesus ensinava em cima de um barco, Marcos 4. A parábola do semeador, à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos e outros em terra boa. Ele começa a contar a parábola do semeador, né? Que uma semente cai à beira do caminho, outro cai, né, em solo rochoso, cresce, mas não tem raiz. Outro cai no meio dos espinhos, cresce, mas os espinhos crescem e sufocam. E ele vai explicando depois. Depois outros caem em terra boa. Então ele explica essa parábola aos discípulos. Ele fala a parábola para o povo. Na realidade, capítulo 4, você vai ver muito isso, Jesus fazendo isso. Ele fala a parábola para o povo, mas explica aos seus discípulos. Ele começa a explicar, olha, a semente é a palavra, né? Os que caem à beira do caminho, aqueles que ouvem a palavra, mas é muito rápido, ali vem as aves de rapina, come a palavra e vai embora, né? Ou toma ali imediatamente a palavra. O que cai no meio dos espinhos é aqueles que
não tem raiz, sustentação, que não busca, não amam a Deus, é buscá-los, né? Não tem raiz, não tem aquilo que sustente a fé deles. O que cai no meio dos espinhos é aqueles que têm até raiz, caem em terra que dê crescimento, mas eles ficam infrutíferos porque os espinhos crescem e tomam, sugam a capacidade de fruta, como essa videira aqui. Essa aqui é uma videira que cresceu ao pé dessa oliveira. A oliveira tem fruto, mas a videira não. O fruto da videira mirrou, secou, ok? Basicamente é isso que está atrás de mim aqui. Então, ou seja, vem, tampa e se torna infrutífera, ok? Não serve para nada. Só para ficar assim, fazendo sombra. E o que cai em terra boa, né? Cai em terra boa é aquele que frutifica a 30, 60, a 100 por um. É onde a palavra, que é a semente, a palavra entra no coração dele. E aí Jesus então diz também que nós somos a candeia, que ela é feita não para ficar escondida, mas para se colocar, para brilhar em cima do velador, para trazer luz para todo o ambiente. E ele explica isso para os discípulos, né? E ele diz, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Cuidado com o julgamento, não meçam, não né, façam julgamentos, mas deixe que Deus opere. O reino de Deus também ele diz que é comparado a um grão de mostarda, né, que é a menor das sementes, mas quando cai se torna a maior das hortaliças, a maior das árvores, a ponto de fazer ninhos as aves em cima dos seus ramos. Então aqui diz que Jesus sempre falava por parábolas aos discípulos e às pessoas, mas aos discípulos dava a conhecer. Jesus então aqui nesse mesmo capítulo entra, né, no barco, há uma tempestade no meio dos oceanos, e eles acordam Jesus, o estado de Jesus então, ele repreende o vento. Vento, pare, porque vento significa no hebraico ruach, é o espírito, ele repreende aquele espírito maligno e diz para o mar, shh, aquieta-te. A expressão em hebraico é essa, em grego também, aquieta-te. E o vento e o mar se acalmam. Entramos no capítulo 5, Jesus e o endemoniado gadareno. Jesus é expulso da cidade, depois que ele liberta o endemoniado gadareno. Ele é expulso dali, porque os porcos, né, os demônios saem dele e entram nos porcos, os porcos se precipitam no despenhadeiro e os porqueiros, os pastores de porcos, vão falar para a cidade, e a cidade vem e fala, não queremos você aqui, porque você está causando prejuízo financeiro, né, na cidade. Então ele vai embora, e o endemoniado procura ele, querendo ir com ele, falando, não, você vai pregar aí o que aconteceu, o que Deus fez na sua vida. E ele se torna então um pregador naquela cidade. Jesus já é chamado então para curar a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, do local que ele estava ali. E no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, é curada. Jesus fala, sai o poder de mim. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então ela se declara e ele diz, olha, e é interessante, a mulher sofria por 12 anos no fluxo. Não coincidentemente, a filha de Jairo também tinha 12 anos. Olha que profético. As duas se encontraram, né, nesse momento histórico aqui de Jesus. E chegando então, alguns da casa de Jairo, quando Jesus ainda estava ali dialogando com a mulher, falou, sua filha morreu, não adianta ele não. E ele disse, só me segue, vem comigo, né? Tão somente crê. E ele chega ali, pega a menina pelo braço, Talita cumi, menina levanta, e ela levanta, e ela é restaurada, a sua vida. Glória a Deus. E entramos então definitivamente aqui para finalizar no capítulo de Marcos, capítulo 6. Jesus vai então para sua pátria, diz aqui a Bíblia, e ele ensina na sinagoga, e ele é, mais uma vez, escândalo, e diz, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, porque ele não consegue fazer muitas curas ali, aonde era a região que ele nasceu. Mas isso aí não é o filho lá de José e de Maria? Como é que é isso? Ele é o Messias e tal, então ele não consegue, né, ser proeminente ali como ele é nas outras regiões. E ele diz, não há profeta sem honra, senão dentro da sua casa. Jesus então comissiona os 12 aí, de 2 em 2, a pregar e a fazerem milagres e curas que são feitas. Herodes então fica sabendo, né, de Jesus ali e cai com temor, porque ele pergunta, quem que será, né? E ali começa a narrar a história então de João o Batista, né? Que ele é preso por Herodes porque havia denunciado, então a filha de Herodias, que era a esposa de Herodes, dança para ele. E ele falou, vou te dar até metade do meu reino. Ela falou, não quero isso, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E aí então ele tem, contra a vontade dele, né, mandar sacrificar João Batista e dar a ela a cabeça de João ali. E Jesus então fica sabendo, né, Jesus fala sobre João. Os apóstolos então, depois de narrar essa história, os apóstolos relatam então os milagres que eles viram com os próprios olhos ali, enquanto eles estavam, né, seguindo a direção que Jesus havia falado. Uma multidão começou então
Jesus vem então e aparece, chama toda uma multidão e começa a ensinar essa multidão, porque se compadece dela. E à tarde se passa o dia todo e ele no final da tarde manda eles embora, vai mandar eles embora, os discípulos falam, não, vamos dar alimento a eles. Porém, não havia alimento, senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega dando graça, multiplica, então acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E depois, tarde, Jesus vai ao barco dos discípulos andando, ele manda os discípulos irem, né? Ele fica ali no local para orar, e depois, tarde da noite, ele vai ter com os discípulos andando sobre as águas. E acontece aquela cena, né, de Pedro, todos pensam que ele é um fantasma e tal, Pedro fala assim, se é tu, manda eu ter contigo. Pedro desce e anda sobre as águas, depois começa a afundar, né? E Jesus toma ele pela mão, volta para o barco e fala, homens de pequena fé, né? Se vocês soubessem quem está convosco, né, vocês ficariam muito mais cheios de fé. E Jesus, então, entra nas cidades e opera muitas curas depois desse episódio. Terminamos aqui, então, parte 3 do nosso devocional. Deus abençoe.